Cara, uma das coisas mais todo mundo, preste atenção aí, se você ficar acordado de madrugada, você ficar quietinho, você vai começar a ouvir os estalos na sua casa. É. O que é isso? Cara, ficou mais frio? A geladeira começa a se, né? O material da geladeira começa a instalar. Expandir. Outra coisa começa a instalar. É simples. Então me explica assim, o seguinte fato. Fato, porque assim, ninguém me contou, não. Aconteceu comigo e eu não tava maluco. Que no dia seguinte eu fui conferir e tinha dado merda mesmo. Vamos lá. Estava eu. Já manja essa história. Eu tava deitado, era uma sexta-feira. Eu dava aula. Não, era quinta-feira de noite. E eu dava aula. O único dia que eu não dava aula era sexta-feira. Eu dava aula de segunda a quinta e depois sábado. E domingo também não dava. Eu tinha chegado do trabalho. Tava todo mundo dormindo. Nessa época já tinha a Luísa. Era um bebezinho. Carol e a Mariana, todos dormindo. E eu tinha um projetorzinho. Eu botei meu projetorzinho e fui assistir o filme A Invocação do Mal. Mas aí tá pronto, né, cara? Aí. Você já falou o que aconteceu. Mas tudo bem, vai lá, continua. Estava assistindo A Invocação do Mal. Aí, eu tava deitado pro projetor funcionar na moral, tava a luz apagada, a cortina fechada, mas a luz da varanda tava acesa. Certo. E aí eu tô assistindo o filme lá, né? Aí tem uma hora que a Lorraine, ela cai no porão e ela tá ali desesperada, não sei o quê. E meio que o monstro do filme é uma bruxa. Que ela fez um pacto com o diabo, caralho, não sei o quê. E depois ela se mata enforcada numa árvore característica, que inclusive tá no pôster do filme. Aí a Lorraine tá boladona, assim, procurando, não sei o quê. Aí só cai, assim, pum, como se fosse a moça enforcada, tá ligado? Ela tá olhando, aí ela consegue ver, sei lá, do joelho pra baixo, cai aqui assim, uma pessoa enforcada. Aí, nesse exato momento, a lâmpada da varanda explodiu. Nesse momento, eu nunca tinha visto aquilo. A lâmpada eu nunca vi de novo, inclusive, depois disso. A lâmpada, explodiu. A minha reação. Eu pausei o filme. Pausou só? Não, eu pausei, acendi todas as luzes da casa, bebi uma água, fui lá ver qual que era da lâmpada, a lâmpada tinha explodido. E eu, caralho. Tô com cagaço. Aí botei um vídeo da galinha pintadinha pra poder dar uma baixada e levantar a vibe. Pra poder tirar aquilo da cabeça. 3 da madrugada, não, né? Cara, eu não sei, mas era de madrugada. Que dizem que é o horário do capeta. É o horário do capeta. Mas aí eu botei... Sério mesmo, juro. Botei uma música da galinha pintadinha pra dar uma levantada. Tomei uma água, não sei o quê. Depois que eu tava me sentindo mais tranquilo, daí eu continuei vendo o filme e não aconteceu mais nada. Mas é fato que aquela porra daquela lâmpada que eu nunca tinha visto antes, nunca vi depois, explodiu do nada. Com eu vendo Invocação do Mal, cara. E bem na hora que a moça... Bem na hora que o cão miúdo aparece. Que timing, hein? Que aparece Sete Pele, bem na hora. Cara, tem umas coisas que assim, que... Tu vai falar que é coincidência. Coincidência total. Cara, o universo convergiu... Que nem o surgimento da vida é coincidência. O universo convergiu pra esse momento no teu quarto pra estourar a lâmpada. Olha isso. Cara, mas tem umas coisas, cara, que não dá pra explicar, assim... Pelo menos de maneira fácil. E eu tô zoando vocês. Eu não espero uma explicação séria disso que eu acabei de falar, tá ligado? Eu quero acreditar. Tudo indica que foi apenas uma coincidência mesmo. Mas então, sempre fica aquela pulga, né? A probabilidade é sempre miúdo. Então, tinha um amigo que ele, quando ele era criança, ele tinha um amigo imaginário. Né? Tinha um amigo imaginário que ficava conversando com ele, interagindo. Eu tenho um cagaço desse papo de amigo imaginário, então, irmão. Aí é do mal. Depois que ele cresceu, ficou com 5 anos, sei lá, ele parou de ver esse amigo imaginário. Aí passou os anos. Aliás, um abraço aí, Thiago. Aí passou-se os anos. Aí depois de mais velha, a avó dele pegou lá um álbum de foto antigo e tal. E aí ela tava passando as fotos, mostrando pra ele. E ele parou numa foto assim e falou: nossa, quem é esse cara aqui? Aí a avó dele falou: esse aqui é teu bisavô. Aí ele começou a chorar. Porque ele falou: mano, é esse o cara que eu via quando era criança, que interagia comigo. Esse meu amigo, quando ele tava contando isso pra mim, eu olhei pra cara dele e tava com o olho cheio de lágrima. Aí eu fiquei tipo, caraca. Aí eu não sei, cara, tipo... Como é que explica uma coisa dessa, né? Não sei. Aí o espiritismo tem explicação pra isso, né? Tem. Como é que o Serjão... Que ele teria uma certa mediunidade, né? Sim. O cara... E o Gordão Foguete, o que diria? Não, o Gordão Foguete o cara tava viajando.
É uma dilatação do espaço-tempo. Pô, cara, o foguete falou, ia falar, cara, você tá viajando. Imagina, porra, pois é, esses espíritos, esses bagulho aí, eles dão molinho, mané. Que, porra, é só aparecer pro Gordão Foguete. Pronto. Ninguém quer aparecer pra mim, tá vendo só, cara? E caramba, mano, o cara não tem descanso depois que morre. Tipo, de ficar perambulando pela casa que ele viveu todo sempre. Não, ele não tava perambulando, ele tava ali com o bisneto dele. Isso é, que ele não chegou a conhecer, é verdade. Tava ali. Tá Pô, aí, meu tá bisneto, vendo? cara. Ali o tempo passa diferente, irmão. Lembra da cápsula lá? Cápsula alienígena. É verdade. O Igor gostou da cápsula. Mas... Não, eu queria que ela fosse o contrário. Entendi. Então, falam que a esquizofrenia, quando a pessoa é criança, é mais frequente. Aí depois as pessoas acabam parando de ter as crises de esquizofrenia, né? Quando a criança é mais comum. Então, tem pessoas que têm esses amigos imaginários e é já ou um indício ou um sintoma de uma futura esquizofrenia ou uma esquizofrenia que vai sumir, né? Então, eu penso nisso, nessa explicação científica. Até para abdução, né? Tem muita abdução que a explicação é esquizofrenia ou alucinação. O cara tá... Por exemplo, aqui no Brasil, a cultura UFO ainda não é tão grande assim que nem é no México. No México, a galera acredita muito em alienígena. Então, tem gente que tem paralisia do sono. Você tá lá, aí você... Que deve ser assustador também. Eu tenho um cagaço de um dia ter essa porra. Você nunca... Cara, é horrível. Eu tive umas 2, 3 vezes. Ah, é? Porra. E... Como é que é? Descreve aí. Então, você tá na cama. E aí você acorda, mas você não consegue se mexer. Você tá com o corpo paralisado. Mas acorda hardcore mesmo? Acorda... Então, é como se fosse um meio termo entre tá acordado e tá sonhando. Então você tem ainda uma coisa meio lúdica na sala, no local que você tá. Você tá vendo o ambiente que você tá, você sabe que é teu quarto. Você tá de olho aberto. Isso. Só que ainda tem alguma coisa lúdica. Às vezes alguma alucinação que você tem. Então, e é sempre um bagulho bad vibes, no teu caso, por exemplo? As que eu tive foi tudo bad vibes, cara. Mas por conta das crenças que eu tinha. Como eu tinha uma crença religiosa, então eu via fantasma. Aí tem uma vez que eu tava lá, nossa, acordei, senhora. Fiquei paralisado na cama. Se o que é real ou não. O importante é o que tá aqui. Mas isso é verdade. O que importa é o que tá dentro da sua cabeça. Isso aí é mesmo. Então, eu tava lá, acordei, olhei pra porta, tinha tipo um hobbit, um anão, um ser humano de estatura pequena. Um sete pele. É, um sete pele. E eu queria gritar, cara, porque, cara, como é que esse negócio entrou no meu quarto? Aí ele veio andando devagarinho na minha direção. Que isso, meu irmão? Quando ele tocou a minha mão, eu deitado na cama, ele tocou a minha mão, aí eu gritei. E do que eu gritei, ele sumiu. Meu irmão acordou. Caramba, o que aconteceu? Aí eu tive uma paralisia do sono. No México, acontece coisas semelhantes, só que as pessoas, de vez em ver um anão, um fantasma, qualquer coisa, eles veem, tipo, um OVNI parando na janela, jogando uma luz nele, sabe? Por causa que tem muito a ver com o seu subconsciente, as coisas que você consome. Entendeu? Então, muitos casos de abdução são explicados por episódios de esquizofrenia, de alucinação. Minha mãe, quando eu era menorzão, minha mãe contava a história de um... que... Eu não lembro exatamente se acontecia com ela ou se aconteceu com ela, mas ela me alertava assim, se eu podia acontecer de eu estar dormindo e acordar, não conseguir me mexer e ter um homem de chapéu. O homem de chapéu meio que me apertando, tá ligado? No peito, né? Apertando, fazendo pressão em cima de mim. E eu tinha uma chance de... Era uma lenda. Mas assim, se eu conseguisse tirar o chapéu dele, no outro dia eu receberia um prêmio. Ficaria rico, alguma parada assim, tá ligado? Que doideira. Olha só. Deve ter sido alguma coisa que foi passada da família dela, claro. Assim, o caralho, lá do interior do Rio e tal. E é interessante você falar isso, Na verdade, porque ela veio da Paraíba. tem muito relato de homem de chapéu. Sabe, de cara no quarto, de chapéu, e a pessoa não consegue se mover. Que doido. Men in Black. Men in Black, né? A Querendo síndrome apagar dos tua homens de mente. preto, que a gente fala.